Bom, pessoal, boa noite, Pai do Senhor. Vamos orar para nós iniciarmos? Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui diante de Ti louvar o Teu santo nome, engrandecer o Teu santo nome, Papai. Nós queremos aqui, Senhor Deus, Te agradecer por este momento que o Senhor preparou para nós estarmos aqui diante de Ti, estudando sobre a Tua palavra, conhecendo o Senhor através da Sua revelação, Papai. E nós queremos te pedir que as tuas mãos estejam estendidas aqui sobre nós, nos abençoando. Nos dá sabedoria e nos ilumina, Senhor Deus, acerca da tua revelação, para que possamos crescer diante de ti, Senhor Deus, em graça e em conhecimento, Pai. Que nós não sejamos somente estudantes, leitores ou ouvintes da tua palavra, mas que nós coloquemos a tua palavra em prática todos os dias das nossas vidas, Senhor. E que nós possamos assim, Senhor, estar mais perto de ti, ter mais comunhão contigo, mais intimidade contigo, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, hoje então nós vamos falar sobre a formação da Bíblia, né? A Bíblia e a sua formação, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. No nosso primeiro encontro, falamos um pouquinho sobre teologia, o que é teologia, o objeto de estudo da teologia. No nosso segundo encontro, nós falamos sobre revelação, é, o que é revelação, e no nosso último encontro a gente falou um pouquinho ali sobre como, como Deus se revela, né? E dentro dessa revelação que está contida na Bíblia Sagrada, nós falamos então sobre a inerrância, a inspiração, a inerrância e a infalibilidade da Bíblia Sagrada. Então, veja que nós estamos construindo um pensamento, né? Primeiro nós vimos o que é teologia e o objeto de estudo da teologia. O objeto de estudo da teologia não pode ser Deus, porque Deus é abstrato e absoluto. Então, nós estudamos Deus a partir da sua revelação. O objeto de estudo da teologia é a Bíblia Sagrada, a revelação. E a revelação, então, ela pode ser geral ou pode ser especial. Né? Geral pela criação e especial quando Deus se revela nos seus escritos, nos seus atos e especialmente ali em Jesus Cristo. E onde que a revelação está contida? A revelação está contida na Bíblia Sagrada. E aí nós vimos, então, a inspiração da Bíblia, a inerrância e a infalibilidade daquilo que é, daquilo que traz a revelação de Deus para nós e que é a base dos nossos estudos. E aí hoje a gente vai ver, então, como que deu a formação da Bíblia Sagrada. Né? Tem algumas questões bem interessantes para nós falarmos. Eu vou projetar para vocês aqui. Todos vêm, né? Bom, vamos lá então. A palavra Bíblia, ela vem do grego biblion e é sinônimo de palavra de Deus. A palavra biblion ocorre 34 vezes no Novo Testamento. Outra palavra que nós temos também no Novo Testamento é grafê, né, que é sinônimo de escritura. Particularmente essa está lá em 2 Timóteo 3,16, que nós vimos no nosso encontro passado quando estudamos sobre a inspiração das Escrituras. Né? Então, basicamente, no Novo Testamento nós temos duas palavras que significam palavra de Deus ou escrituras sagradas, né? Palavra de Deus, Bíblia, escrituras sagradas, elas são sinônimos, né? A gente só a palavra de Deus é específica quando é alguma, quando é assim alguma coisa específica que Deus falou em um determinado período ou em uma determinada ocasião. Mas geralmente quando a gente fala palavra de Deus, ela é sinônimo de escrituras sagradas ou também de Bíblia, né? Bom, a primeira divisão que a gente encontra na Bíblia Sagrada
é a divisão em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, né? O termo hebraico para testamento é berit, e significa o quê? Aliança ou contrato. Não sei se você já viu alguma Bíblia, as mais novas nem tanto, mas as mais antigas, né? Que elas trazem o termo antiga aliança e nova aliança. Não sei se vocês já viram. Se você pegar a Bíblia, né, só um minutinho. Quando você abre a Bíblia, geralmente antes do Antigo Testamento vem uma página escrita Antigo Testamento, e antes do Novo Testamento vem ali outra página escrito Novo Testamento. Nas Bíblias antigas, você tem ali Antiga Aliança e Nova Aliança, né? São sinônimos também, pessoal, né? Por quê? Porque em hebraico, né, o termo berit, ele significa aliança ou contrato. O testamento é basicamente um contrato, né? É, talvez falarmos de aliança remete porque nós temos duas escolas de pensamento, né? Nós temos o aliancismo e nós temos o dispensacionalismo. Nós, assembleanos, somos dispensacionalistas. E isso às vezes gera uma certa confusão, porque o termo aliança se remete diretamente ao aliancismo, né? E traz para nós uma ideia de continuidade do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Quando nós falamos em dispensacionalismo, nós não estamos negando que há essa continuidade, né? Mas parece que tem uma ruptura. É perigoso falar de ruptura, mas parece que tem uma descontinuidade um pouquinho mais marcada no dispensacionalismo, entendeu? Mas isso, assim, isso é aparente mesmo, tá? Porque não há, né? Como nós vimos, é, a gente fala sempre nos nossos encontros aqui, né? O Novo Testamento está implícito no Antigo Testamento e o Antigo Testamento está explicado no Novo. Então, por quê? Porque Jesus Cristo, ele, quando nós olhamos para Jesus Cristo como centro, nós vamos entender que todas as profecias, os ritos, todos os atos de Deus, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E aí, Cristo, então, ele é a base inteira para o Novo Testamento. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que o Antigo Testamento aponta para ele e ele está explícito no Novo Testamento. A primeira vez que o Antigo Testamento foi chamado de aliança, então, foi nos dias de Moisés. E aí está lá no texto bíblico assim: então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Êxodo 24:8, Nova Almeida atualizada, que é a NAA que eu falei para vocês que eu uso no meu dia a dia e é a que eu sempre vou trazer para vocês aqui. Então, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus, quando se revela com as pessoas, Deus sempre se revelou por meio de alianças, né? Nós temos basicamente ali uma aliança com Adão e Eva, uma aliança com Noé, uma aliança com Abraão, nós temos uma aliança com Davi. Por quê? Porque uma aliança nos traz essa ideia de, nos traz essa ideia de contrato, porque uma aliança exige o quê? Exige duas partes, né? No mínimo duas partes. E essas duas partes, cada uma tem que cumprir a sua parte da aliança. O mais bonito de tudo isso é que quando nós olhamos, nós vemos que todas as vezes que Deus fez uma aliança com o homem nunca
conseguiu cumprir a sua parte. E aí Jesus Cristo, então, ele vem como homem e ele cumpre a aliança. E aí por isso que Jesus hoje também, ele é chamado de o nosso descanso. Por isso que nós não guardamos o sábado, o Senhor é o nosso descanso. O Senhor cumpriu aquilo que nós precisávamos cumprir no nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados. E aí, pelo sangue dele, que nos purifica de todo pecado, e por causa do seu sacrifício, nós então agora temos a aliança completa com Deus. Né? Então, assim, a primeira vez foi lá com Moisés, né? Por quê? Olha só, quando Moisés, quando a Bíblia fala que Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e diz aqui: eis o sangue da nova aliança que o Senhor fez com vocês. É, isso aqui aponta diretamente para Cristo. Né? Isso vai ficar claro quando a gente trouxer os próximos textos. O segundo texto que fala sobre a aliança está lá em Jeremias 31, de 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente dele lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então vocês estão vendo como Deus vem se mostrando, Deus vem se revelando por meio de alianças. Por isso que a gente tem a antiga aliança, que é o Antigo Testamento, né? Que o próprio texto diz aqui, né? Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança. Então, assim, o próprio texto diz que o homem quebra a sua aliança com Deus. E aí nós temos no Novo Testamento Jesus Cristo que vem e cumpre essa aliança. E aí Mateus 26 a 29 vai dizer assim para nós: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o partiu e deu a seus discípulos dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir Jesus pegou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo isso a vocês, que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Então, vocês estão vendo como os sacrifícios do Antigo Testamento, os ritos do Antigo Testamento apontam para Cristo. Aquela aliança que Deus fez com o povo, ou as alianças que Deus fez com o povo no Antigo Testamento, todas elas apontam para Cristo, porque Cristo cumpre essas alianças, né? Aí Paulo escreve e diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. E aqui, pessoal, tem uma coisa muito importante para nós, porque a gente percebe que a Santa Ceia para nós, ou como eles chamam na Igreja Católica, a Eucaristia, ela, para nós evangélicos, ela é um memorial. Né? O catolicismo romano crê que na Eucaristia
o pão ou a hóstia se torna verdadeiramente o corpo, carne mesmo, de Cristo. E o vinho se torna verdadeiramente o sangue de Cristo. Então, eles creem que aquilo ali realmente se torna o corpo de Cristo. Nós não cremos assim. Por quê? Porque nós cremos que representa, é um memorial, porque o Senhor falou assim: vocês vão fazer isso em memória de mim, para vocês lembrarem do meu sacrifício, até que ele volte para nos buscar. Então, tem uma diferença doutrinária grande e importante aqui, né? E nós precisamos entender. Mas o básico para nós é que nós precisamos entender que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles trazem para nós as alianças que Deus fez. Tá? E aí hoje nós chamamos do quê? Hoje nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento. Mais um texto para nós de Hebreus que vem falar sobre a aliança. Diz assim: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, a primeira qual? A antiga. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vocês percebem como esse texto de Hebreus, ele faz uma alusão praticamente explícita ao texto de Jeremias que nós lemos? Isso vem mostrar para nós que a antiga aliança ou o Antigo Testamento tem uma continuidade no Novo Testamento. Não é? Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós não podemos desprezar o Antigo Testamento. Tem gente que acha que o Antigo Testamento ele tem um caráter só histórico, né? Ah, aquilo lá é só história. Não, ele tem um caráter teológico importantíssimo para nós. Porque todo o Antigo Testamento, toda a lei, os profetas, os salmos, os livros históricos, os livros de sabedoria e de poesia, todos eles apontam para Cristo. Então, se nós quisermos conhecer aspectos da obra de Cristo, por que Cristo fez aquilo, né, nós precisamos ler o Antigo Testamento, que será explicado no Novo Testamento. Aí tem outro texto aqui, também de Hebreus, que diz assim: por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. O mais importante para nós aqui dentro do nosso tema é a parte final, que diz assim: ó, ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ele removeu o primeiro o quê? Ele removeu o primeiro testamento, ele removeu a primeira aliança. Ele não removeu aqui no sentido de anular, ele não anulou, mas ele cumpriu. E aí, quando ele cumpre, ele traz o quê? Ele traz uma nova aliança, que não é mais agora baseada na lei, como era antiga. A nova aliança agora em Cristo, ela é baseada na graça pela fé. Efésios 2:8, né? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Então,
Agora, pela graça, mediante a fé, nós temos acesso a essa nova aliança. Por quê? Porque Cristo cumpriu no nosso lugar e nos trouxe o quê? Nos trouxe essa nova aliança que é profetizada em todo o Antigo Testamento, que aponta para ele. E aí, quando nós olhamos para Cristo, então, como cumpridor dessa aliança, que traz para nós essa nova aliança ou esse novo testamento, nós precisamos entender que Cristo, ele é o centro de todas as coisas, né? Deixa eu só ver esse texto aqui, se é esse. Não, não é esse, é o próximo. Cristo, ele é o centro de todas as coisas. Quando nós falamos que ele é o centro, é porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, olha só, ele no Antigo Testamento ele está nas sombras do Antigo Testamento. Ele está em imagens, ele está em tipos, ele está em rituais, ele está latente. Latente aqui é subentendido. Ele está profetizado no Antigo Testamento. E ele está o quê? Revelado implicitamente no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Cristo não está nas sombras, ele está em essência. Ele não está em imagens, ele está em pessoas, né? Lembra que nós vimos em algum dos nossos encontros passados que todas as vezes que nós vemos no Antigo Testamento escrito o anjo do Senhor com letra maiúscula, é uma teofania, é uma manifestação de Cristo. Então, Cristo ali está em imagens, né? Em tipologias ali. Tipologias não, desculpa, em teofanias. No Novo Testamento, ele não está em imagens, ele está em pessoa, porque ele se encarnou, né? No Antigo Testamento, ele está em tipos. Tipos, a gente fala assim, Moisés é um tipo de Cristo, né? Nós olhamos e falamos assim, Moisés é o tipo, né? Deixa eu ver um outro. Davi é um tipo de Cristo, né? Por quê? Porque eles são homens que representam algum aspecto que será plenamente cumprido em Cristo. Porque aí, se no antigo ele está em tipo, no novo ele está na verdade, ou seja, ele está verdadeiramente. Ele já não está mais apenas alguns aspectos como tipologia, ele está na verdade. No Antigo Testamento, ele está em rituais. Por quê? Os rituais apontam para ele. No Novo Testamento, ele está na realidade ou no cumprimento daquelas coisas. No Antigo Testamento, ele está latente, ou seja, ele está subentendido. No Novo Testamento, ele está patente, ele está claro, ele está visível. No Antigo Testamento, ele estava profetizado, no Novo Testamento, ele está presente. No Antigo Testamento, revelado implicitamente. No Novo Testamento, ele está revelado explicitamente. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós vamos entender que Cristo, ele é o quê? Ele é o centro do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? Por isso que a gente pode ouvir falar, muitas vezes, que Cristo ele é a chave hermenêutica para entendermos a Bíblia Sagrada. Eu concordo com essa afirmação, né? Por quê? Porque nós precisamos olhar para Cristo e entender ele desde Gênesis 1 até Apocalipse 22. Cristo está ali, na Bíblia Sagrada, e todas as coisas apontam para ele. Bom, nós temos então, agora nós vamos entrar basicamente então, na formação do Antigo Testamento. E aqui tem umas coisas que nós precisamos entender bem. Quais são elas? Primeiro, o nosso Antigo Testamento, ele é a Bíblia hebraica, tá? Nós protestantes. Porque tem uma diferença, a gente vai falar daqui a pouco, do Antigo Testamento protestante para o Antigo Testamento católico. Então, olha só, o nosso Antigo Testamento, ele é idêntico à Bíblia hebraica.
não há diferenças. A Bíblia hebraica, ela era dividida em três partes, né? A primeira parte é a lei, que eles chamam de Torá, que contém ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda parte são os profetas, Neviim, os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel, Reis, e os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 que são os nossos 12 menores. E os escritos, Ketuvim, que são os livros poéticos, Salmos, Jó e Provérbios, os 5 rolos, Ruth, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações e Esther, e os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, a gente percebe que o quê? A Bíblia hebraica, ela tem esse agrupamento. Tá? Eles agrupam em três grandes blocos. Por que que a nossa Bíblia não segue esse agrupamento? Porque a nossa Bíblia, ela segue o agrupamento que vem de uma versão da Bíblia chamada Septuaginta, ou a Bíblia dos 70. É, há algumas, não se sabe ao certo a origem da Septuaginta. O que eu trouxe para vocês aqui hoje é talvez a ideia que é mais difundida, né, de como ela surgiu. As escrituras hebraicas, ou seja, a Bíblia hebraica, foram traduzidas para o grego em Alexandria, no Egito, entre 250 e 150 a.C. Né? Nós sabemos que a Biblioteca de Alexandria foi a maior e mais completa biblioteca que já se teve no mundo. Infelizmente, ela não existe mais, ela foi destruída. Né? Bom, o rei Ptolomeu II Filadelfo, do Egito, ele queria ter uma cópia da Bíblia hebraica na biblioteca de Alexandria. Ele então envia um funcionário seu até a Palestina da época, e essa Palestina vai lá e conversa com o povo hebreu e fala que eles queriam fazer uma tradução da Bíblia hebraica para o grego para ter na biblioteca. O que que eles enviam então para o Egito? Eles enviam 72 notáveis ou 72 homens eruditos, 6 de cada tribo, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, que traduziram as escrituras hebraicas para o grego. Essa tradução foi então chamada de Septuaginta, que significa 70, que faz uma menção aos 72 notáveis que fizeram a tradução mesmo. A autoridade da Septuaginta foi reconhecida como semelhante ao texto hebraico, pois foi amplamente usada até o 3º século da época cristã, da era cristã. Ou seja, 3º século depois de Cristo, quando foi paulatinamente substituída pela Vulgata, a versão latina dentro da tradição católica. A gente vai falar um pouquinho sobre a Vulgata também. Após 72 dias, eles verificaram que a tradução grega era ipsis literis, que significa nos mesmos termos ou tal como escrito. Então, a Septuaginta foi uma tradução da Bíblia hebraica para o grego, feita especialmente para a Biblioteca de Alexandria, por 72 notáveis, 6 de cada tribo de Israel, que traduziram, e ela foi considerada inspirada como os escritos originais. A autoridade dela era semelhante aos escritos originais. Por quê? Porque ela era ipsis literis. Ou seja, eles traduziram palavra por palavra, sabe? Porque quando nós trabalhamos com tradução da Bíblia, a gente pode traduzir a Bíblia palavra por palavra ou pode também usar o contexto para traduzir. Né? Eles traduziram palavra por palavra, porque o hebraico, naquela época, e o grego permitia que eles fizessem isso.
Se nós fizermos isso, palavra por palavra, para a língua portuguesa, ela fica praticamente incompreensível. Por isso que nós precisamos também ali usar um pouco do contexto para dar sentido ao texto, né? Porque são línguas muito distantes, muito diferentes. A tradução da Septuaginta, que ficou marcada para as nossas Bíblias, qual foi? Nós temos a lei, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós temos os livros de poesia ou sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Nós temos os históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aqui, pessoal, a gente tem uma particularidade, tá? Porque Josué, Juízes, Ruth, 1º livro de Samuel, 2º de Samuel, 1º de Reis, 2º de Reis, 1º de Crônicas e 2º de Crônicas, minto, Crônicas não. Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis são livros que nós chamamos, aqui é uma divisão um pouco mais didática, mas nós chamamos eles de pré-exílicos. Por quê? Porque eles foram escritos antes do exílio babilônico. Já os livros de crônicas, 1º de Crônicas, 2º de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, são chamados pós-exílicos, porque eles foram escritos após o cativeiro babilônico. Tanto que Esdras, Neemias e Esther contam a história do povo depois, né? Nós temos então os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e nós temos os profetas menores, os 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então essa, pessoal, é a divisão do Antigo Testamento que nós temos na nossa Bíblia, que vem a partir da divisão que foi feita na Septuaginta. Só que a Septuaginta, ela é uma tradução ipsis literis da Bíblia hebraica. Então, o nosso Antigo Testamento, ele é idêntico à Bíblia hebraica. Então, assim, nós podemos confiar no nosso Antigo Testamento. O nosso Antigo Testamento não tem livros apócrifos, né? E aí vem o que pra gente? Vem a Vulgata Latina. A Vulgata Latina, por que eu estou trazendo essas duas traduções para nós? Porque são as duas traduções muito usadas nos estudos teológicos. Por quê? O hebraico é uma língua bem difícil. Difícil mesmo, pessoal. É difícil. O hebraico não é fácil de aprender. Você tem que se dedicar muito ao hebraico. Já começa que a escrita hebraica é da direita para a esquerda, não é da esquerda para a direita. Né? Quando você pega os livros escritos em hebraico mesmo, eles começam também como se fosse a nossa última página. Né? Então, assim, o hebraico é bem difícil, é bem difícil. E aí, o que o pessoal faz? O pessoal usa a Septuaginta no grego, que é mais fácil para poder estudar até aspectos do Antigo Testamento. Lógico, o ideal mesmo seria estudar o hebraico, mas como a Septuaginta é ipsis literis, então o pessoal usa a Septuaginta para estudar também o Antigo Testamento em grego. E a Vulgata Latina, porque é o latim. E o português, ele é uma língua neolatina, assim como outras, então fica mais fácil ainda, né? Suzana, você levantou a mão? Foi sem querer, desculpa aí. Ah, foi? Ah, tá. Pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade. Vocês podem, levanta a mãozinha aí. Se eu não ver, puxa a minha orelha, tá bom? Mas não fica com dúvida, não. Bom, a Vulgata Latina, então, ela foi uma tradução do texto hebraico do Antigo Testamento e do grego do Novo Testamento. Né? Que foi feita quando? 390 a 405. Aí nós temos quarto século e quinto século já da era cristã. Né? Foi feita por quem? Por Jerônimo, que viveu de 347 a 420. Isso aqui é importantíssimo para nós. A Vulgata Latina alcançou o status oficial de versão do cristianismo ocidental
em 1546 no Concílio de Trento e tornou-se a versão oficial do catolicismo romano. Por que é importante? Ela se tornou a versão oficial do catolicismo romano em 1546 no Concílio de Trento, porque em 1500 ocorreu o quê? Em 1500 ocorreu a Reforma Protestante. Após a Reforma Protestante, Martinho Lutero faz o quê? Traduz a Bíblia. Porque até então, o que é que você tinha? Até então, a gente tinha o quê? A gente tinha a Septuaginta, que era em grego, ou a Vulgata Latina, que era em latim. Então, quem lia a Bíblia? Quem sabia grego ou latim? Martinho Lutero traduz a Bíblia, e aí as pessoas passam a ter acesso à Bíblia. E aí acontece o quê? A Igreja Católica, como resposta à Reforma Protestante, pega a Vulgata Latina e coloca a Vulgata Latina como a versão oficial do catolicismo romano. É uma maneira de trazer uma resposta à Reforma Protestante. Só que a gente vai ver que o Antigo Testamento da Vulgata Latina, ela traz alguns livros a mais que hoje são traduzidos e compõem aí a Bíblia católica, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Então aí o Novo Testamento, nós temos essa divisão, nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos o livro histórico, Atos dos Apóstolos, nós temos as epístolas paulinas. As epístolas paulinas aqui, elas são subdivididas, tá? Então, primeiro, nós temos as epístolas paulinas, que nós chamamos de gerais também, né? Epístolas paulinas gerais, Romanos, primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeiro aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, Filemão. E as epístolas que são chamadas epístolas pastorais, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, a epístola a Tito. Depois nós temos as epístolas gerais, que aí são Hebreus, Hebreus, Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas, e temos o livro de Revelação, Apocalipse. Nós temos então as epístolas paulinas, que foram escritas por Paulo, dentre elas as pastorais, que foram escritas também por ele. Nós temos as epístolas gerais, que são os outros autores do Novo Testamento que escreveram epístolas. Hebreus não se sabe quem escreveu. Tiago foi Tiago que escreveu. Só que esse Tiago dessa epístola não é o apóstolo, tá, pessoal? Esse Tiago é o irmão de Jesus. O Tiago, o autor da epístola de Tiago, é o irmão de Jesus, que não é o Tiago apóstolo. Aí nós temos as primeira e segunda de Pedro, que Pedro escreveu, primeira, segunda e terceira de João, que João escreveu, e a epístola de Judas, que foi Judas que escreveu. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas quando eu falei aqui sobre as epístolas de Pedro, João e tal, eu falei primeira de Pedro, segunda de Pedro, primeira de João, segunda de João. Quando eu falei sobre as epístolas de Paulo, eu não falei primeira de Coríntios ou segunda de Coríntios, eu falei primeira a Coríntios e segundo a Coríntios. Quando nós falamos dos textos do Antigo Testamento, primeiro Samuel é primeiro de Samuel, segundo de Samuel, primeiro de Reis, segundo de Reis. Vocês sabem essa diferença? Por que a gente fala assim? Por que a gente não fala tudo primeira de Coríntios ou segunda de Coríntios? Essa é fácil, vai, pessoal, vocês sabem, vai. Eu quero ver alguém responder, vai, por favor. Ninguém se habilita? Vamos, pessoal. Por causa do destino da, do texto. Isso, Gui, por causa do destino, muito bem. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele escreve a primeira epístola aos Coríntios. O nome das epístolas que Paulo escreveu não levam o nome de Paulo, então são epístolas de Paulo aos Coríntios. Por isso que a gente fala primeiro aos Coríntios. Quando Pedro escreve, Pedro não escreve para ele.
ele escreve para alguém, mas o destinatário não a epístola que Pedro escreveu não leva no seu título o nome do destinatário, leva o nome do autor. Por isso que é primeira epístola de Pedro. Os livros do Antigo Testamento, quem escreveu Samuel? Samuel. Então não é primeiro livro a Samuel, é o primeiro livro de Samuel. O primeiro livro de Reis, o primeiro livro das Crônicas. O nome completo é primeiro e segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Por isso que a gente fala assim, tá bom? Então agora você já sabe, o dia que você for ler algum texto lá na igreja, você tem que falar primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, primeiro aos Tessalonicenses, primeira de Pedro, segunda de Pedro, tá? A mesma coisa nas pastorais, é primeira a Timóteo, porque Paulo escreveu a Timóteo, segundo a Timóteo, porque Paulo escreveu a segunda ao Timóteo. Pessoal, trouxe para vocês uma imagem aqui. Essa é uma imagem que está na internet, para quem quiser, é só jogar no Google lá, digita lá assim, ó, tá Bíblia, e aqui traz uma divisão. Eu gosto muito dessa imagem, ela é bem didática, e ela traz para a gente e os blocos em como a nossa Bíblia é dividida. Né? Então você vê ali no Antigo Testamento, rosa ali você tem a lei, o Pentateuco, num vermelho ali, um vermelho claro, né? Ou um rosa mais escuro, você tem os livros históricos, num verde claro você tem os livros de sabedoria, num verde escuro os profetas maiores, e num amarelo clarinho ali você tem os profetas menores. No Novo Testamento, quando você olha, você vê um amarelo mais forte ali, os evangelhos, no rosa mais escuro o histórico também, que é a mesma cor dos históricos do Antigo Testamento. Quando vamos para as epístolas de Paulo em azul claro, as epístolas gerais em azul, um tom mais escuro, e Apocalipse, que é a revelação, em cinza. Eu gosto bastante dessa divisão, acho que é bem visível para nós olharmos, né, e entendermos um pouco como que a nossa Bíblia está subdividida, tá, pessoal? E aí, quando nós falamos, então, da Bíblia Sagrada, nós precisamos entender uma coisa muito importante para nós, que nós falamos de cânon, né? E a palavra cânon chegou até nós via latim, mas ela vem do grego, né? Então, primeiro, ela vem do grego, e do grego ela passou para o latim, do latim ela chegou até nós. E a palavra cânon significa o quê? Vara reta, ou vara de medição, né? Usada como régua ou padrão. E aí nós falamos o quê? Nós falamos de cânon das escrituras. E o cânon das escrituras fala para nós sobre o quê? Sobre uma série de livros ou uma lista de livros que são considerados o quê? Que são considerados um padrão. Por isso que nós chamamos cânon das escrituras. São os livros que são considerados para nós padrão, né? Padrão do quê? Regra de fé ou regra de verdade, né? Lista de livros contidos nas escrituras. Os livros reconhecidos como dignos de serem incluídos entre os escritos sagrados de uma comunidade de adoradores. Lista de escritos reconhecidos pela igreja como documentos da revelação divina. É uma escrita imbuída do quê? De autoridade. Lembra que nós vimos no nosso último encontro que a Bíblia Sagrada ela é inspirada? Então, quando nós falamos de cânon bíblico, nós precisamos entender que a lista desses livros que compõem o cânon são considerados livros, são os livros que são considerados inspirados e, portanto, eles têm uma autoridade imbuída. Lembra que nós falamos também sobre a autoridade? As escrituras têm uma autoridade, por quê? Porque elas são regra de fé, de conduta e de verdade para nós. Então elas constituem o quê? Elas constituem a régua de medir o quê? De medir a nossa vida, de medir a nossa conduta, de medir aquilo que nós fazemos e como fazemos. Por isso que nós falamos de
cânon das escrituras. Só que nós temos uma diferença entre o cânon protestante e o cânon católico. E aí aqui a gente vai falar sobre isso. Os livros que foram acrescentados, ou os livros a mais da Bíblia Católica, são chamados de apócrifos. E os livros apócrifos, eles estão todos no Antigo Testamento, tá, pessoal? O nosso Novo Testamento é igual ao Testamento, ao Novo Testamento da Igreja Católica. Olha que coisa interessante, né? O nosso Antigo Testamento é idêntico às Escrituras hebraicas e o nosso Novo Testamento é idêntico ao Novo Testamento da Igreja Católica, né? Lógico, os hebreus não têm o Novo Testamento como inspirados, porque eles ainda aguardam o Messias, então eles não têm esse Novo Testamento, essa nova aliança. E a Igreja Católica tem alguns livros e alguns acréscimos de livros a mais no Antigo Testamento. E nós chamamos de apócrifos. Aqui, tem que fazer um adendo com vocês, que apócrifos, ele tem um tom bem pejorativo, porque significa realmente não inspirados. Ó. A palavra apócrifo significa, primeiramente, difícil de entender ou oculto, no grego clássico e helênico. No grego patrístico, tinha conotação de esotérico. Na Reforma, o termo apócrifo passou a designar os livros apócrifos do Antigo Testamento. Significa que determinados livros do Antigo Testamento e alguns acréscimos não são considerados inspirados. Então, a palavra apócrifos aqui, ela é bem pejorativa. Você vai ver que em alguns círculos acadêmicos, as pessoas chamam os apócrifos de deuterocanônicos. Não é? Deuterocanônicos significa que tiveram a sua canonicidade ou a sua inspiração reconhecidos posteriormente. Não é? Por quê? Porque a Igreja Católica, ela depois acrescentou esses livros na Bíblia. Então, eles dizem que assim, nós reconhecemos a canonicidade desses livros depois, por isso nós chamamos de deuterocanônicos. A bem da verdade, são apócrifos. Tá, pessoal? É só para vocês entenderem a diferença entre os termos e por que eles chamam desses termos. Quais são os livros do Antigo Testamento, do catolicismo, que estão acrescentados e não fazem parte do nosso Antigo Testamento? Sabedoria de Salomão, que foi escrito quando? Em 30 a.C. Prestem atenção nas datas. Tá? Sabedoria de Salomão foi escrito em 30 a.C. Eclesiástico, que foi escrito em 132 a.C. Pessoal, é eclesiástico mesmo. Se você abrir a Bíblia Católica, tem os dois lá. Tem Eclesiastes e tem Eclesiástico. O Eclesiástico, ele é apócrifo, tá? Inclusive, rolou uma trend no TikTok, no Instagram, o mês passado, que tinha um versículo muito bonito, escrito com uma música de... As pessoas iam lá e colocavam a foto delas e aquele versículo por cima e tal, e uma música muito bonita por trás, e era um versículo de Eclesiástico. E as pessoas confundiam, pensavam que eram de Eclesiastes e saíram publicando. Tomem muito cuidado. Tá? O livro de Tobias, escrito quando? 200 a.C. O livro de Judite, escrito quando? 150 a.C. O livro de Macabeus foi escrito quando? 110 a.C. O livro de 2º Macabeus, entre 110 e 70 a.C. O livro de Baruque foi escrito entre 150 e 50 a.C. Carta de Jeremias, entre 300 e 100 a.C. Acréscimos a Esther, entre 140 e 130 a.C. Oração de Azarias, século 2 ou 1 a.C., que é considerado aqui o Cântico dos Três Jovens. Susana, século 2, livro de Susana, século 2 ou 1 a.C. É uma adição do capítulo 13 de Daniel. A nossa Bíblia, Daniel tem 12. Se você for
pegar a Bíblia Católica, tem mais capítulos. A mesma coisa com Esther, tá? O livro de Esther na Bíblia Católica tem mais capítulos do que os nossos. Esses não foram livros que foram acrescentados como livros novos, eles foram acréscimos de outros livros. Bel e o Dragão, foi escrito em 100 a.C., é uma adição de Daniel. Bom, parte do que esses livros ensinam não é bíblico ou herético. Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. Algumas de suas histórias são extras bíblicas ou fantasiosas. Boa parte do seu ensino é subbíblico e por vezes imoral. Foram escritos no período intertestamentário, isso é importantíssimo, e não foram recebidos pelo povo de Deus. Ou seja, eles não foram recebidos nem pelo povo hebreu, ou seja, eles não constam na Bíblia hebraica. Esses livros não estão na Bíblia hebraica, eles não constam lá. Então, eles não foram recebidos pelo povo de Deus. Posteriormente também, na igreja primitiva e nos primeiros séculos, eles também não foram reconhecidos como livros inspirados. Agora, olha só, vamos voltar lá. Vocês estão vendo que todos esses livros, eles foram escritos aí entre 300 a.C. e 30 antes de Cristo, mais ou menos. A carta de Jeremias, que talvez seja a mais antiga, aí de 300, e a sabedoria de Salomão, a mais nova, 30, de 300 a 30, esses livros todos foram escritos no período chamado intertestamentário, que é um período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, um período de aproximadamente 400 anos, em que não houve profecia, não houve palavra inspirada, não houve revelação de Deus. É um período de 400 anos em que Deus se calou e não falou com o povo dele. Então, durante esse período de 400 anos, não houve profecia, não houve revelação, não houve inspiração, e esses livros foram escritos nesse período. Por isso que a canonicidade desses livros não é reconhecida, né? Essa é um argumento muito sólido e muito válido. E aí tem todos esses outros, né? Eles não ensinam o que é bíblico, eles ensinam muitas vezes coisas heréticas e algumas outras coisas mais. Vou trazer alguns exemplos para vocês agora, para vocês verem. Olha só o que diz o livro de Tobias. Entretanto, Tobias interrogou o anjo: Azarias, meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandastes guardar. O anjo respondeu-lhe: se puseres um pedaço de coração sobre brasas, pedaço de coração do quê? Do peixe, de peixe mesmo, sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Vocês estão percebendo? A fumaça de um pedaço de coração de peixe sobre brasa expulsa demônio? Peraí, pessoal, se isso aí expulsa demônio, a gente está jejuando, orando para expulsar demônio à toa? Vocês veem como vai de encontro aos ensinos do Novo Testamento? Outra coisa, olha só, Tobias. Esse está em Tobias capítulo 6, 7 e 8. Pessoal, e eu fui conferir, tá? Eu tenho uma Bíblia católica aqui em casa. Claro que esses textos eu extraí dela para trazer para vocês. Tobias 12, 8 a 9. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum. E a esmola é preferível aos tesouros do ouro escondido. Porque a esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar misericórdia e vida eterna. A esmola apaga pecado? Ou é o sangue de Cristo? Então, vocês estão vendo como esses livros apócrifos, eles ensinam coisas que são contrárias ao ensinamento da Bíblia Sagrada? Quando nós fazemos teologia, quando nós sistematizamos algum pensamento, alguma doutrina, a regra básica da teologia é que assim, ó, não se faz teologia em cima de apenas um versículo ou um texto. Eu tenho que ter outros textos na Bíblia que me trazem a mesma ideia para que eu formule pensamentos sobre eles.
Então, esses textos, eles vão de encontro ao ensinamento da Bíblia Sagrada toda. Tem mais, vamos lá. A água apaga o fogo ardente, a esmola enfrenta o pecado. Eclesiásticos 3:33. De novo, a esmola enfrenta o pecado. Aqui, pessoal, tá falando que se obtém a salvação pela esmola. E aí aqui tem uma coisa muito importante, assim como o texto passado. A Igreja Católica, durante muitos anos, ela vendeu indulgências. Não sei se vocês conhecem ou não, depois joga no Google aí, indulgências. As indulgências eram perdões papais, bulas papais, que as pessoas compravam para obter perdão. Então, assim, passava alguém da igreja na minha casa, batia lá e falava assim para mim assim: olha, Anderson, eu tenho uma bula papal aqui, assinada pelo Papa, que se você comprar, você e os seus familiares, inclusive os que já morreram, têm o perdão dos pecados e vocês vão para o céu. E aí eu comprava aquilo, né, crendo que aquilo ia trazer a salvação. Por isso que a Igreja Católica trouxe os livros apócrifos, para comprovar algumas doutrinas ou algumas práticas deles, como a esmola, que salvava. Ale, você levantou a mão? Ale, nós Sim, não. Ah, diga, meu amigo. tem que tomar cuidado sobre o que está escrito também no livro de 1 Pedro. Ela diz assim: mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá uma multidão de pecados. Ah, então, mas é que ali caridade no Novo Testamento é também traduzido por amor. Né? Entendi. No Novo Testamento, quando a gente fala de caridade ou de piedade, a gente não está falando de esmola. Quando a gente fala de uma vida piedosa, é uma vida santa. Né? Quando a gente Entendi. fala de caridade, caridade também pode ser traduzido por amor. Tá? Mas assim, eu vou atrás desse texto lá no original, agora eu não lembro, mas eu trago para vocês, tá bom? O que é que está escrito lá sobre a caridade, e aí a gente fala sobre isso. Mas assim, no Novo Testamento não há em nenhum livro a ideia de que nós somos salvos pelas nossas esmolas ou por alguma prática nossa, porque isso é lei, pessoal, né? E a lei Jesus cumpriu para que nós hoje andássemos em graça e não em lei. Tá? Ficou claro? Ficou, né? Se não ficou, vocês me chamam aí e a gente tenta reformular. Vamos lá, outro trecho de Tobias. Tobias 5, 16 e 18. Tobit é o pai de Tobias, tá? Tobit então perguntou-lhe: rogo-te que me digas de que família e de que tribo és tu. Presta atenção no que o anjo respondeu para ele. O anjo respondeu: que é que procuras? A raça do servo ou o próprio servo para acompanhar teu filho? Mas para tranquilizar-te, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. Ou seja, Tobit perguntou para o anjo de que família ou de que tribo de Israel que o anjo era, e o anjo falou que chamaria Azarias e que era filho do grande Ananias. O anjo mentiu. Então, como que a gente tem um texto na Bíblia Sagrada que o anjo mente? O anjo não falou assim, ó, eu sou um anjo e tal, porque é que quando a gente lê esse capítulo inteiro, ele fica mais claro para a gente. Quando ele se revelou para Tobias, ele se revelou como um anjo. Mas quando ele entrou na casa do pai de Tobias, Tobit, ele não disse que era um anjo, ele disse que era Azarias, filho do grande Ananias, filho de um homem, de uma das tribos. O anjo mentiu. E aí, João 8,44, Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, Jesus disse:
que o diabo é o pai da mentira, porque nele há mentira desde o princípio. Como é que a gente tem um texto na Bíblia Sagrada que o anjo mente? Que o anjo aqui praticamente está ensinando a mentir. Então, nós vemos, eu trouxe só esses poucos textos só para vocês verem como que o ensino dos livros apócrifos é completamente contrário ao ensino da Bíblia Sagrada como um todo. Então, esses livros eles foram considerados canônicos depois, a autoridade deles só foi reconhecida depois, e mesmo assim a autoridade deles foi reconhecida como um enfrentamento ou como uma resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante. Porque a gente vê que o ensino deles realmente é bem problemático, bem herético mesmo. Tá, pessoal? E aí eu trouxe aqui algumas coisinhas, algumas curiosidades para nós finalizarmos o nosso encontro de hoje. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita pelo clérigo inglês Stephen Langton no século XIII, em 1227. Olha só que interessante, pessoal. Até 1227, a Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia, não tinha divisão de capítulos. Quando você pegava o livro para ler, o livro ele era uma escrita só, não tinha divisão, né? Ele era um texto corrido. E Santi Panini foi o primeiro a tentar organizar a Bíblia em versículos numerados em 1527. A divisão em versículos dos capítulos só veio 300 anos depois. Ou seja, numa primeira tentativa que não foi concluída, só foi concluída em 1551 com Roberto Estienne, que fez a divisão em versículos da versão grega do Novo Testamento, e em 1555 a divisão completa da versão latina. Então, olha só, até 1227 nós não tínhamos a divisão de capítulos, e até ali 1551, 1555 não tínhamos a divisão em versículos. A primeira Bíblia impressa a ter capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra, publicada em 1560 na Suíça. Nesta Bíblia foi utilizada a divisão de capítulos de Stephen Langton e a organização dos versículos numerados de Roberto Estienne. Essa é uma curiosidade que eu trouxe para nós finalizarmos o nosso encontro de hoje e vermos assim, rapidamente, tá, pessoal? A formação da Bíblia Sagrada e como que a Bíblia Sagrada chegou até nós. Eu não trouxe nada sobre a tradução da Bíblia Sagrada para a língua portuguesa. Talvez no nosso próximo encontro eu traga ali uns 5 minutos só para exemplificar um pouco para a gente, porque senão o nosso encontro de hoje ia ficar muito extenso. Nós já passamos bastante do horário. Bom, esses foram os livros que eu usei para trazer esse pequeno estudo para vocês, tá? O livro do Geisler, o livro do Paulo Won, foram os livros que eu mostrei para vocês semana passada, e tem esse do F.F. Bruce, o Cânon das Escrituras, que é esse aqui, pessoal. É um livro muito bom, é um livro muito técnico, tá? Mas é um livro muito bom. Não é um livro grande. Ó, vocês podem ver, ele tem 300 páginas, tá? É um livro bem legal, chama Cânon das Escrituras, F.F. Bruce, publicado pela Agnus. É muito bom, pessoal, é muito bom mesmo.